Você já teve aquela sensação de que a vida inteira pode mudar em questão de segundos? Eu não sabia. Até aquele dia. Meu nome é Laura. Eu tinha 28 anos. Mãe solo de um garotinho de 5, viúva. E honestamente, cansada de sobreviver. Acordava às 5. Trabalhava em 2 empregos. À noite fazia bicos de limpeza para pagar aluguel, comida e... para não deixar faltar dignidade para o meu filho. Só que às vezes, até a dignidade parecia cara demais. Aquele dia estava correndo mais que o normal. Eu saí da padaria onde fazia entregas, segurando 2 sacolas, olhando o relógio, desesperada para não perder o ônibus. E foi então que tudo aconteceu. Virei a esquina apressada e bati em alguém. Ai, me desculpa, falei, abaixando para pegar as coisas que caíram. Olha por onde anda, respondeu uma voz grossa, firme e visivelmente irritada. Levantei o rosto e congelei. Na minha frente estava um homem de uns 35 anos. Alto, pele clara, cabelo escuro bem alinhado, barba cerrada e um olhar tão frio, tão cortante, que parecia atravessar minha alma. Usava terno escuro, relógio de luxo no pulso e segurava uma pasta preta. Claramente, alguém de outro mundo. O mundo dos que não sabem o que é escolher entre pagar o aluguel ou comprar pão. Eu já pedi desculpa, moço. Tentei disfarçar o constrangimento. Foi sem querer. Ele respirou fundo. Olhou de cima a baixo. E com uma expressão meio surpresa, meio desconfiada, respondeu. Tem certeza que foi? Aquilo me atravessou. Você acha que eu te bati de propósito? Ele não respondeu de imediato. Apenas ajeitou o paletó, pegou a pasta do chão e olhou para o lado, como se tentasse controlar algo que não cabia dentro dele. Só tome cuidado. Eu sempre tomo. Disparei, segurando as sacolas com força. É que às vezes o mundo não cuida da gente de volta. Quando terminei a frase, percebi que tinha falado mais para mim mesma do que para ele. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. O suficiente para eu perceber que ele não era só arrogância. Havia algo por trás daquele olhar duro. Algo quebrado. Mas eu não tinha tempo para isso. Nem para me importar com desconhecidos bonitos, frios e irritantes. Ajustei a alça da bolsa, ajeitei as sacolas no braço e comecei a me afastar. Mas antes de virar a esquina, ouvi. Espera. Parei. Olhei para trás, desconfiada. Ele se aproximou, mais calmo. Desculpa. Eu não devia ter falado daquele jeito. Isso me desarmou completamente. Tudo bem. Não foi nada. Ele ficou me olhando, como se quisesse falar algo e não soubesse como. Você tá bem? Perguntou de repente. Eu? Sorri de lado. Eu sobrevivo. Ele abriu a boca como se fosse responder, mas o celular tocou no bolso dele. Atendeu imediatamente. Sim, tô indo agora. Me espera na sala. E desligou. Voltou o olhar para mim. Por um segundo parecia querer dizer alguma coisa, mas apenas assentiu com a cabeça e foi embora. Eu fiquei parada ali, olhando ele se afastar, sem entender, sem saber que aquele esbarrão não tinha sido só um acidente. Era o começo de algo que mudaria completamente a minha vida. Para sempre. A vida tem dessas. Quando você acha que já levou todas as pancadas, ela vem e te mostra que ainda tem mais. Mas às vezes, nem toda pancada vem para te derrubar. 3 dias depois do esbarrão, eu acordei cedo, como sempre. Meu filho dormia no quarto e eu tentava fazer milagre na cozinha. Pão, café e a contagem mental do dinheiro que tinha para passar o mês. Peguei minha bolsa, prendi o cabelo e corri para o segundo trabalho do dia. Faxina num prédio de luxo, no centro da cidade. Sim, ironicamente, a vida me fazia limpar as coisas dos que tinham tanto, enquanto eu
Não tinha quase nada. Cheguei, subi no elevador social, porque o de serviço estava quebrado. E, confesso, cada vez que pisava naquele chão de mármore, meu coração pesava. Andei até a porta 1802. Apartamento do dia. Toquei a campainha. E quando a porta se abriu, meu mundo parou. Era ele. O homem do esbarrão. O homem do olhar frio, da voz dura, do terno caro. Ali, na minha frente, na porta do próprio apartamento. Ele também congelou. Claramente não esperava. Você? Ele disse, arregalando os olhos. É... eu. Respondi, sem saber onde enfiar o rosto. Desculpa, acho que deve ter algum engano. Olhei para a ficha. Não tinha engano. Era o nome dele mesmo. Ele passou a mão no cabelo, suspirou fundo e, de repente, parecia menos arrogante. Então, você trabalha com isso? Engoli o orgulho, engoli a vergonha, engoli tudo. Trabalho sim, é honesto. Ele ficou calado. Por segundos longos. Entra, disse, abrindo espaço. A casa não morde. O apartamento era gigantesco. Vidros por todos os lados, móveis claros, cheiro de coisa nova e... de solidão. Tudo ali parecia perfeito. Mas... frio. Pode começar se quiser. Ele disse sem olhar para mim. A sala tá uma bagunça. Fui. Coloquei as luvas. E tentei fingir que o chão não parecia ter sumido debaixo dos meus pés. Enquanto limpava, percebia ele andando de um lado para o outro, falando no telefone, discutindo contratos, gritando ordens. Mas de vez em quando, ele parava. Olhava para mim. E desviava o olhar rápido, como quem não sabe se sente desconforto ou curiosidade. Depois de um tempo, ele apareceu na sala, segurando 2 xícaras. Você aceita café? Parei. Olhei para ele. Demorei uns segundos para entender que ele estava sendo gentil. Aceito sim. Ele colocou a xícara na mesa. Sentou no sofá, meio desconfortável. Qual é o seu nome? Perguntou. Laura. E... você... Ele parou, como se pisasse em cacos de vidro. Você faz isso há muito tempo. Faxina? Vida difícil? Sorri sem humor. Faz uns bons anos, desde que... fiquei sozinha com meu filho. Ele respirou fundo. E naquele exato segundo, eu vi que o olhar dele não era só de julgamento. Tinha dor ali. Tinha algo quebrado. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Só o silêncio da sala. E o som da cidade lá fora. Até que ele falou, meio baixo. Você não merece estar aqui, Laura. Meu coração parou. Como assim? Ele ficou me olhando, apertando a própria mão, meio nervoso. Você merece estar em outro lugar. Merece outra vida. Por alguns segundos não entendi. Por outros, não quis entender. Mas antes que eu respondesse, o telefone dele tocou. Ele atendeu. Sim, estou indo. Reunião na empresa. Desligou. Se levantou, ajeitou o paletó, respirou fundo e disse: Laura, você pode terminar isso amanhã? Amanhã? É. Tem mais coisa para fazer. Ele não precisava. A casa estava praticamente limpa. Mas, naquele segundo, eu percebi. Ele queria me ver de novo. Só não sabia como dizer isso em voz alta. E eu também não sabia. Se aquilo era o começo de um problema, ou o começo de algo que mudaria tudo. No dia seguinte, eu estava lá. Pontualmente. Na porta daquele apartamento que, para mim, parecia mais uma vitrine de tudo o que eu jamais teria. Quando ele abriu a porta, algo estava diferente. Ele parecia mais leve. Ou talvez mais nervoso. Bom dia, Laura. Disse, meio travado. Bom dia. Entramos. Mas diferente de ontem, ele não fugiu para o escritório, nem se escondeu no telefone. Ficou ali, na sala, olhando. Eu fingia não perceber.
mas cada vez que levantava os olhos, dava de cara com os dele. Tem café na cozinha, se quiser, ele falou, passando a mão no cabelo. E pão também. Tá me oferecendo café? Ou tentando descobrir se eu sei usar sua cafeteira, cara? Respondi, meio rindo. Ele sorriu. E eu juro. Naquele segundo, aquele homem que parecia feito de gelo quebrou. Fomos para a cozinha. Ele me olhava fazer o café como se nunca tivesse visto alguém fazer algo tão simples. Você sempre faz piada para não se sentir desconfortável? Perguntou, encostado na bancada de braços cruzados. E você sempre cruza os braços quando não sabe como se sentir? Ele arqueou a sobrancelha. Touché, rimos. De verdade. Pela primeira vez. Depois do café, ele ficou me acompanhando enquanto eu limpava. Sim, acompanhando. Você não trabalha? Perguntei, limpando os vidros da varanda. Ele cruzou os braços de novo. Hoje, tirei folga. Olhei desconfiada. Aham, tá bom. Ele não respondeu. Só ficou me olhando. Sabe, Laura? Começou olhando pro chão. Eu tava pensando... Lá vem. Calma, não é nada absurdo. Sorriu de canto. É só que... Você é diferente. Parei. A mão congelou no pano. Diferente? Como assim? Ele respirou fundo. Mexeu no relógio, ajeitou o paletó. Diferente de tudo que eu conheço. De tudo que eu já vi. Você não finge nada. Você não abaixa a cabeça. E não tem ideia do quanto isso é raro no meu mundo. Eu não sabia se sorria ou se corria. O coração batia tão alto que parecia que ele ia ouvir. Eu só sou quem sou, respondi, tentando parecer casual. Porque ser outra coisa nunca me trouxe nada de bom. Ele ficou quieto, me olhando, como quem vê algo que nunca viu antes e que não sabe se merece ter. Você tem um filho, né? Perguntou mais baixo. Assenti. Tenho, sim. 5 anos. Ele respirou fundo. Se virou de costas. Deve ser difícil fazer tudo sozinha. É. E... não. Respondi. A vida é mais difícil quando a gente fica esperando que alguém venha salvar a gente. Quando terminei a frase, percebi que ele ficou paralisado. Demorou. Muito. Até ele se virar e dizer: Você tá certa. E... talvez... por isso mesmo, eu esteja aqui, parado, querendo entender por que você tá mexendo tanto comigo. Meu peito apertou. Meus olhos queriam fugir. Meu corpo gritava para correr. Mas meus pés não obedeceram. Silêncio. Olhares. 2 mundos, que nunca deveriam ter se cruzado. Mas que, naquele momento, já estavam completamente entrelaçados. Sem volta. Nos dias que seguiram, o apartamento dele, que antes parecia frio, silencioso, cheio de vazio, começou a parecer outro lugar. E não era porque eu passava horas ali limpando. Era por algo que nem pano, nem vassoura conseguiriam transformar. Era ele, era eu, era aquilo que estava nascendo. A cada café, a cada conversa sem roteiro, a cada olhar que durava mais do que devia. A gente se perdia um pouco mais um no outro. Mas claro, a vida não ia deixar ser tão fácil assim. Naquela manhã, tudo parecia normal. Eu cheguei, como sempre. Ele abriu a porta, como sempre, com aquele meio sorriso que já não disfarçava mais nada. Bom dia, Laura, disse com a voz mais suave que eu já ouvi sair dele. Bom dia, respondi com aquele frio na barriga que não passava mais. Só que, poucos minutos depois, o interfone tocou. É ela, disse a voz do porteiro. Ele empalideceu. O sorriso sumiu. Ela quem? Perguntei, segurando o pano na mão. Ele não respondeu, só apertou o botão e destravou a porta. Quando ela entrou, o ar sumiu, alta, magra, elegante,
cabelos loiros perfeitamente alinhados, salto alto que ecoava pelo chão e um perfume tão forte quanto a arrogância que ela carregava no olhar. Bom dia, Augusto, disse, cruzando os braços com aquele sorriso falso. Marina, o que você está fazendo aqui? Vim pegar umas coisas. A gente precisa conversar. Ela, claramente, não tinha me visto ali no canto. Ou fingiu que não viu. Ele respirou fundo. Olhou para mim e depois para ela. Agora não é um bom momento. Engraçado, parece que nunca é um bom momento para mim ultimamente. Rebateu cruzando os braços. Foi quando ela, enfim, me notou. E o olhar dela foi como uma lâmina. E essa... Quem é? O silêncio dele doeu mais que qualquer resposta. Só a faxineira. Respondi, antes que ele dissesse qualquer coisa. Peguei minhas coisas, tirei as luvas e, sem esperar resposta, fui até a porta. Laura. Ele chamou, com aquela voz quase quebrando. Mas eu não parei. Não olhei para trás. Relaxa, doutor. Falei sem virar. Eu sei exatamente onde é o meu lugar. Saí. E só quando cheguei na rua, percebi que estava tremendo. Não era só raiva. Era decepção. Porque eu já tinha deixado meu coração ir longe demais. Naquele dia, passei no mercado. Comprei pão, leite e segurei as lágrimas até chegar em casa. Meu filho me abraçou na porta e eu sorri. Como toda mãe solo aprende a fazer. Sorrir por fora, sangrar por dentro. Naquela noite, eu prometi a mim mesma. Chega. Ele é de outro mundo. E o meu mundo nunca foi feito para cruzar com o dele. Era melhor esquecer. Ou, pelo menos, tentar. Mas o que eu não sabia era que, enquanto eu tentava, ele estava disposto a não me deixar ir. Os dias passaram, lentos, doloridos, e a cada minuto eu tentava convencer meu coração de que tudo aquilo não tinha passado de uma ilusão bonita, daquelas que a vida oferece, só para te lembrar de onde você nunca deveria ter saído. Mas toda vez que eu fechava os olhos, era ele que vinha. O sorriso tímido que demorou dias para aparecer. O olhar quebrado, que só quem já sofreu de verdade reconhece. O jeito dele me observar, como quem encontra paz, no meio do próprio caos. Na terceira noite, o interfone tocou. Mamãe, quem é? Meu filho perguntou. Olhei pela janela. E lá embaixo, ele, Augusto, de terno, desarrumado, olhar perdido, como quem já não sabia mais respirar, sem estar perto. Laura, ele disse, assim que subiu o olhar. Me escuta, por favor. Desci, coração disparado, mãos tremendo. O que você está fazendo aqui? Tentando consertar tudo que eu estraguei. Não tem mais o que consertar, Augusto. Você e eu. Minha voz falhou. Somos de mundos diferentes. Ele respirou fundo, olhou para o céu. E quando olhou para mim de novo, não tinha mais aquele homem cheio de orgulho. Tinha só um cara que sabia que, se te perdesse ali, ele não ia se perdoar nunca mais. Laura, eu sou péssimo com palavras. Eu passei a vida inteira me escondendo atrás de contratos, de dinheiro, de paredes. E foi só quando você apareceu que eu percebi que nada disso significa alguma coisa. Augusto, eu tentei me afastar. Eu tentei me convencer de que isso não fazia sentido. Mas, quando te vi indo embora, eu entendi. Ele se aproximou, segurou minhas mãos. Eu não quero mais uma vida onde você não existe. E se você permitir, eu não quero mais que nossos mundos sejam diferentes. Meus olhos encheram de lágrimas. E naquele segundo, eu vi que ele estava quebrado, mas disposto, machucado, mas inteiro, para mim. E aquela mulher
Perguntei, segurando o choro. Era só um pedaço de um passado que eu demorei para jogar fora. Mas hoje eu escolho o meu presente. E o meu presente é você. Ele se abaixou. Ficou na altura do meu filho. Oi, campeão. Eu não sei se você me aceita por perto. Mas, se a sua mãe deixar, eu queria aprender a ser parte da vida de vocês. Meu filho olhou para mim, sorriu e respondeu com a simplicidade que só uma criança tem. Você sabe jogar bola? Augusto riu. Eu acho que sim. Então, pode ficar. Naquele segundo, meu mundo, que parecia tão pequeno, se abriu, se transformou, se refez. E tudo, por causa de um esbarrão, ou talvez, por causa de um destino, que decidiu que aquele amor não podia passar batido. Hoje olho para trás e só consigo pensar em uma coisa. O amor não escolhe CEP, não escolhe conta bancária, não escolhe status. O amor só escolhe quem tem coragem de viver. E eu escolhi, e ele também.